Esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, na leitura primeira que hoje nós ouvimos do livro da Saída, o livro do Êxodo, os 10 mandamentos. O Senhor dá ao povo no Monte Sinai. O Monte Sinai é uma grande extensão territorial considerada o Monte Sinai. Não tem ali algo específico que diga: aqui é o Monte Sinai. Talvez alguns historiadores falam no mesmo monte onde Abraão iria sacrificar Isaac. Foi naquela redondeza sobre aquele monte onde hoje se localiza Jerusalém, que Deus revelou, deu a sua palavra, deu ali os 10 mandamentos. E a nossa igreja, a nossa paróquia, rica em iconografia cristã, nós temos lá em cima Moisés no alto do baldaquino, Moisés com as 2 tábuas da lei. Um modo muito catequético de entendermos os 10 mandamentos do Senhor. Do lado direito de Moisés, vocês olhando do lado esquerdo de vocês, a primeira tábua, 3 mandamentos. No meu lado esquerdo, no lado direito de vocês, os outros 7 mandamentos. Algo catequético, como o Senhor nos revela, nos mostra nesse dia. A tábua da direita com os 3 mandamentos, os mandamentos que se referem diretamente a Deus. Os mandamentos que tratam diretamente da nossa relação, minha enquanto ser humano e Deus Pai. Os mandamentos escritos na tábua da minha esquerda, da direita de vocês, os mandamentos em relação aos irmãos, ao nosso bom convívio enquanto cristãos, enquanto membros de uma comunidade, enquanto membros do corpo místico de Cristo. Engana-se quem pensa que os mandamentos é algo somente relacionado a Deus, mas é algo relacionado aos irmãos, ao nosso bom convívio. Os 3 mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados aos irmãos. O 4º mandamento, podemos assim dizer, o primeiro mandamento da esquerda faz a transição: honra teu pai e tua mãe. Honrar Deus, nosso Pai, mas também honrar os nossos pais aqui na terra. O Senhor coloca os 10 mandamentos, nos dá os 10 mandamentos como sinal, para que não nos percamos ao longo da nossa jornada, não nos percamos no caminhar, no trilhar da nossa vida, mas que tenhamos estas arestas
para que possamos bem caminhar, bem trilhar, continuarmos o nosso percurso rumo ao céu e não desviemos o nosso olhar, não desviemos o nosso trilhar, distanciando assim de Deus, mas que possamos continuar o caminho certo rumo ao Senhor. Os 10 mandamentos, caros irmãos, não nos afastam de Deus, mas nos aproximam. A lei, toda lei, deve nos aproximar de Deus. A lei que não nos aproxima de Deus não é uma lei salvífica, não é uma lei que nos leva à salvação. Os 10 mandamentos nos aproximam de Deus, nos levam ao encontro com o Senhor, na nossa relação com o Pai, mas também na relação com o irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. E é interessante quando hoje, na leitura primeira, o Senhor também ordena que não façais imagens para si. É interessante quando nós olhamos alguns irmãos que fazem uma má interpretação deste contexto, deste versículo. Todas as vezes, caros irmãos, que pegamos, que temos um contato com a palavra de Deus, é necessário termos a consciência que ela foi escrita, sim, por inspiração divina, mas por mão humana, por mãos humanas. Foi escrita em um contexto histórico e geográfico, dentro de um espaço e dentro de um tempo. Então é necessário voltarmos ou tentarmos ter ali uma pequena interpretação, um pequeno entendimento do que se passava naquela época, do contexto histórico e geográfico, aonde o autor sagrado se localizava. Senão, iremos fazer uma leitura anacrônica dos fatos, e isto é erradíssimo. Iremos fazer uma má interpretação da palavra revelada, da palavra de Deus. A leitura primeira de hoje se localiza diante do povo que construía imagens para si mesmo e colocava na imagem construída, na imagem material, o poder de Deus. Construíam pequenos deuses, demiurgos, e colocavam o costume, inclusive nas casas romanas, ter um nicho na entrada das casas, onde se colocava ali aquela imagem do Deus da casa. O poder do Deus estava naquela imagem. Não existia um Deus superior, mas o Deus era aquele Deus. Existia o Deus agrícola, o Deus da chuva, o Deus do sol e os inúmeros deuses que o povo criava e ali cultuavam, adoravam, colocando naquela imagem criada de barro, de pedra, de madeira, todo o poder de Deus, porque era fácil controlar um Deus que eu mesmo criei. E o Senhor condena esta prática de criar deuses, de fazer imagens para lhe manifestar a presença de Deus, a presença total e absoluta de Deus. É quando nós vemos que o povo pagão constrói para o Senhor os bezerros de ouro, e o Senhor fala: eu não sou Deus que come capim. O povo cria o bezerro de ouro e fala: aqui está o nosso Deus. E aí o Deus de Israel fala: não sou Deus que come capim. E eles fizeram daquela imagem do bezerro de ouro o seu próprio Deus. Nós, caros irmãos, que somos cristãos católicos, e como eu falei, a nossa paróquia é rica em iconografia cristã, e a iconografia cristã tem um único sentido: é nos fazermos transcender. Ao olharmos para a imagem do santo, da pessoa que representa, nós transcendemos, e aí nos recordamos da vida, do testemunho fiel de que aquela pessoa teve para com Deus, e aí transcendemos. Nós não ficamos na imagem por si só, mas nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Quanta iconografia cristã temos aqui em nossa paróquia: São Manuel, São Sebastião, Santa Teresa, São Luís rei da França, Santo Agostinho, Santa Margarida Maria e tantos outros santos. Quando olhamos o testemunho destes santos, destes homens e mulheres, nós vemos um testemunho fiel e autêntico de amor para com o Senhor, um testemunho fiel do amor que eles tiveram para com Deus, para com os mandamentos, na vivência do Senhor. Quão suave, quão doce, quão bom era viver os mandamentos do Senhor para estes homens e estas mulheres que trazemos em imagens para simbolizar a fidelidade destes homens ao longo da história humana
souberam vivenciar para com Deus. Santo Agostinho, século III, Santa Teresa d'Ávila, na Idade Média, São Sebastião, na época romana. Então, em inúmero tempo, na linha do tempo, na linha cronológica, em diversas fases do tempo, homens e mulheres souberam dar um testemunho de vida. São Francisco, no século XIII, e ao longo de toda a história humana, homens e mulheres souberam dar testemunho da graça de bem viver a radicalidade do Evangelho. E aí são sinais, são imagem e semelhança de Deus para nós, como nós também somos imagem e semelhança de Deus para o nosso irmão. O significado, a ideia principal, o foco, a mensagem que a imagem dos santos tem é a mesma imagem, é o mesmo significado que a minha vida, enquanto vida do irmão André, precisa ser para a vida do meu irmão. Refletir Deus. Ao olharmos para a imagem dos santos, nós vemos o reflexo de Deus. E a minha vida, caro irmão, a tua vida precisa ser reflexo de Deus para os outros. A nossa vida precisa resplandecer, precisa refletir Deus. Que o outro, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa imagem, possa encontrar Deus, possa se encontrar com o Senhor. Esta é a nossa missão. Aí está o significado da iconografia cristã: transcender a Deus, transcender ao Pai. Como falava no início, Moisés com as tábuas da lei. Ao olharmos as tábuas da lei, nós nos lembramos dos 10 mandamentos. Às vezes, aquilo que aprendemos na catequese, e aí começamos a nos questionar: qual o primeiro mandamento? Qual o segundo? Qual o terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? E aí, se não nos recordarmos, é bom a gente voltar. E hoje nós temos o Google que nos ajuda a pesquisar quais são os 10 mandamentos, não na missa, mas quando chegarmos à nossa casa, quando chegarmos lá fora, a gente pode pesquisar, porque a missa não é a hora da gente responder aquela mensagem que chega no WhatsApp, ou ver aquela notificação que chega nos diversos aplicativos que temos no nosso telefone. Hoje temos sim o folheto da missa no nosso telefone, mas uma dica: colocar no modo avião, para que ninguém lhe perturbe, para que a sua conexão para com Deus não seja perturbada por coisas meramente humanas, por questões humanas, mas que você possa fazer da missa de fato, no encontro pessoal com o Senhor, porque às vezes somos tentados a ficarmos com o telefone e ali queremos responder à Santa Missa. Meu exemplo: uma única vez aconteceu de eu tirar o telefone do bolso. Eu não celebro com o telefone, mas aí durante a consagração o telefone começou a tocar, tirou a minha concentração, e aí na mesma hora eu tirei o telefone e coloquei no chão para não me atrapalhar. Deixei ali no chão, aqui embaixo do altar. Ninguém percebeu, ninguém viu, mas o telefone ficou ali debaixo, para não tirar a minha concentração do momento que eu tenho para com Deus. Às vezes, na correria da nossa vida, o único momento que nós temos para rezar é o momento da Santa Missa, e ainda nos permitimos sermos atrapalhados por algo, por um telefone, por uma mensagem que chega, por uma notificação que chega no nosso telefone. Uma dica: coloque no modo avião, se você utiliza o folheto no seu telefone, coloque ali, grave o seu telefone, para que nada te perturbe, nada faça que você perca a sua conexão para com Deus. Depois teremos o restante do dia para ali responder as mensagens, olharmos as notificações que chegam. Mas, caros irmãos, voltando ao princípio da nossa imagem e semelhança de Deus, o Senhor condena que façamos imagens que o representem e coloquem naquela imagem todo o poder de Deus. Mas nós que somos cristãos católicos sabemos que não somos adoradores de imagem, mas adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Pelas imagens nós temos um culto de veneração, quando veneramos a pessoa que aquela imagem representa, pela vida, pela fidelidade, pelo amor, pelo testemunho que aquela pessoa deu ao longo da história, da fidelidade para com o Evangelho, da fidelidade para com o amor, do cumprimento dos 10 mandamentos, quando todos nós somos chamados a vivenciarmos, somos chamados a trazer para a prática do nosso dia esta graça de Deus, a graça de vivermos mediante a este amor do Senhor. Amor este que São Paulo nos fala, que é um amor escandaloso, e
e um amor insensato para muitos, um amor incompreensível para muitos. E é essa dinâmica do amor, caros irmãos, que nós somos convidados a vivenciarmos. Este amor escandaloso de Deus, que muitas vezes é incompreensível, até mesmo para nós que somos cristãos católicos, porque somos merecedores da graça de Deus. Não merecemos a graça do amor de Deus na nossa vida, somos pecadores, mas o Senhor mesmo assim nos ama de forma incondicional, nos ama com amor escandaloso. O escândalo do amor de Deus se encontra no alto do madeiro, quando Deus, feito homem, se entrega por cada um de nós. Deus, feito homem, abre os seus braços e, como um frágil cordeiro, um manso cordeiro, é levado ao matador e não abre a boca. É amor que se entrega. É interessante nós iremos ver isto no Evangelho do Tríduo Pascal, quando aqueles homens chegam para prender Jesus, e Jesus fala: viestes com paus e pedras para prender como se fosse um ladrão, mas eu sempre estive em vosso meio e nunca me prendestes, e agora vem armado para prender a mim, e sempre andei desarmado. E aí o Senhor se entrega, se doa, se dá. Tanto que vemos Pedro tomar ali pela euforia, que corta a orelha do soldado, do servo, daquele homem, e o Senhor ainda restitui a orelha daquele homem, no gesto de misericórdia, sendo ali entregue. E a entrega livre, uma entrega total, cheia de liberdade, por amor a cada um de nós. Com certeza aqueles guardas ficaram espantados pela entrega, pela paz, pela serenidade que o Senhor se entregava para ser preso, para ser condenado. O Senhor sabia que iria morrer e sabia qual era a sua condenação e se entrega. Qualquer ser humano normal, podemos assim dizer, com certeza sairia correndo ou começaria ali a lutar, a brigar pela sua liberdade, mas o Senhor se entrega. Isto é incompreensível para muitos, isto é escândalo para outros. Como que pode um Deus se entregar, se faz entrega para cada um de nós? É algo compreensível, é algo que nós não conseguimos compreender. Como Santo Agostinho diz a história, que Santo Agostinho, caminhando pela praia, avistava aquele pequeno garoto que pegava um pequeno recipiente, a água do mar, e colocava um pequeno buraco cavado na areia. E Santo Agostinho indagava: qual a tua pretensão? O que tu pretendes fazer com isto? E o garoto respondia: quero colocar a água do mar dentro desse pequeno buraco. Aí Santo Agostinho fala: é impossível. E o garoto responde: assim como é impossível conseguir desmistificar, entender, compreender todo o desígnio do amor de Deus para com a humanidade. É algo incompreensível, inclusive para nós, caros irmãos. Esta entrega de Deus feito homem, que se entrega no alto do madeiro por cada um de nós. Resta-nos o estupor, a graça, ficarmos estupefatos diante deste grande mistério de amor de Deus, diante deste grande mistério de amor pela salvação. Mistério esse incompreensível aos nossos olhos, à nossa vida, e merecedor na nossa condição humana. Um amor louco, um amor escandaloso. Isto porque o Senhor nos ama de tal modo que o zelo por cada um de nós nos consome. Alguns também fazem uma interpretação errada desse versículo: o zelo pela tua casa me consome. O Senhor não pegava uma vassoura, não pegou uma vassoura, uma parte de lixo, ou algum objeto de limpeza naquela época e foi limpar o templo. Não foi. O Senhor, nesse momento profético, fez uma corda, fez um chicote com cordas e tirou tudo que atrapalhava a fé do povo do templo, tudo que desviava a ligação com Deus que estava ali presente no templo. Limpou o templo, mas limpou o templo com o único objetivo: que a intimidade com Deus não fosse atrapalhada pelos vendilhões, pelas moedas, por aquilo que se encontrava na porta do templo, na calçada do templo, mas para que o templo fosse limpo. É isso que o Senhor quer fazer no nosso coração. Nós que somos cristãos devemos ter essa atitude: fazer um chicote de cordas e tirar da nossa vida, tirar do nosso coração os bois, as ovelhas, as moedas, as pombas, tudo aquilo que nos atrapalha chegar a Deus, tudo aquilo que nos atrapalha termos uma intimidade com Deus.
tudo aquilo que nos atrapalha, nos afasta do Senhor. É isso que nós devemos fazer: tirar da nossa vida, abolir da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa ligação, a nossa intimidade com Deus, porque somos cristãos e nós somos o templo vivo do Senhor, e é por isso que o Senhor se doa neste escandaloso amor por cada um de nós, porque a nossa vida consome a vida do Senhor. O zelo pela nossa vida consome Deus. O zelo pelo templo sagrado, que é cada um de nós que somos batizados, consome o Senhor. Nós somos, caros irmãos, o templo vivo de Deus. Nós somos o templo pelo qual o Senhor se consome e pelo qual o Senhor faz este ato profético. O zelo por tua casa me consumirá. E o consome, nós somos testemunhas oculares, porque diante do altar do sacrifício, o Senhor atualiza o mesmo mistério salvífico que um dia se entregou no alto do madeiro. Nós somos testemunhas oculares de um milagre, como eu falava no último domingo. Nós somos testemunhas oculares de um milagre que acontece diante dos nossos olhos sobre o altar do sacrifício. Pão e vinho, pelo milagre da transubstanciação, passam a ser sangue e o corpo do Senhor. Então muitas pessoas falam: eu preciso de um milagre, ou eu nunca vi um milagre, porque nunca participou da missa ou não participa bem, porque nós aqui presentes somos testemunhas de um milagre da nossa vida diante dos nossos olhos. O pão e o vinho se transformam em verdadeiro corpo, em verdadeiro sangue do Senhor. Testemunhos deste milagre de amor que consome o Senhor por cada um de nós, consome o Senhor a cada dia, e o Senhor, consumido de amor pela nossa própria vida, se atualiza. Fazer isto em memória de mim todos os dias, nos fala São Paulo, pelo mandamento do Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para a salvação de todos. Perpetuai este mandamento. E aí, caros irmãos, que tão grande mistério de amor estamos contemplando quando participamos da Santa Missa. Que grande mistério salvífico participamos quando estamos bem vivendo a celebração eucarística. Que pena que muitos de nós, às vezes, estamos em devaneios, desligados, preocupados com tantas coisas, mas nós somos como que os apóstolos de hoje, sentados à mesa do Rei, à mesa do Senhor, e o Senhor parte o pão, parte o vinho, distribui o vinho, passa o cálice com vinho a cada um e entrega a cada um de nós. E, infelizmente, muitas vezes somos Judas, que acabamos de comungar da mesa do Senhor e saímos para traí-lo, saímos para condená-lo, saímos esquecendo o Senhor. Acabamos de receber o Senhor na Eucaristia, mas aí saímos fora do lado da igreja, temos a mesma atitude de Judas. Corremos às pressas para trair o Senhor. Corro às pressas, saio às pressas, nem espero a bênção de Deus, a bênção do final da missa, como vemos alguns irmãos fazendo. Aqui do altar dá para a gente observar tudo. Que começa os avisos, alguns se levantam, ou então ficam lá na porta esperando para já sair. Não esperam concluir o mistério, participam do mistério pela metade, ou chegam no meio da missa. O primeiro mandamento nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas. E o primeiro mandamento da igreja nos ensina: participar da missa por inteira nos dias de festas e dos domingos. Eu vou 10h30, porque depois da homilia já vai estar na hora da consagração. Eu vou sair de casa às 10 horas, a missa começa às 10, não é? Eu saio de casa às 10, eu me preparo para estar na igreja às 10, para a missa começar às 10. Então eu vou sair de casa às 10, eu me preparo na intimidade que eu tenho para com o Senhor, para aqui estar, esperando ansiosamente o milagre acontecer, esperando ansiosamente a graça de Deus que atualiza esse escandaloso mistério de amor por cada um de nós. Mas infelizmente a missa se transforma para nós na mesmice. Já sei de tudo. Vou ler as leituras em casa, escuto uma homilia no YouTube, na internet, e vou lá e comungo. Não serve de nada, porque não participa do mistério por inteiro, não consome o Cristo por inteiro. Duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, que tem o mesmo peso, que tem a mesma realidade divina na nossa vida.
que se complementam. É o Cristo Palavra e o Cristo Eucaristia que nós consumimos por inteiro na Santa Missa. Por isso a importância de ouvirmos a liturgia da Palavra e a importância de comungarmos do corpo do Senhor. Esta integração das duas mesas que compõe o corpo místico de Cristo, compõe a realidade da nossa vida, do nosso viver, mas que por vezes, por questão do egoísmo do nosso ser humano, por uma questão egóica da nossa própria vida, eu pretendo esvaziar, tenho essa pretensão de querer esvaziar o mistério de Deus, o mistério salvífico. Nos fala, daqui a pouco nós iremos ver, quando formos celebrar o Corpus Christi, duas realidades em um único corpo: vida e morte traz em si, vida para uns, morte para outros. O efeito é bem diverso. É a minha vida, é o meu viver que vai corresponder ao efeito de Deus. Todo caso particular da minha vida que aconteceu semana passada, eu peguei o remédio errado. Ia tomar um remédio e tomei durante 4 dias um outro remédio. Tive os efeitos colaterais terríveis do remédio que eu não deveria tomar. Fiquei mal, fiquei de cama, queria só dormir o tempo todo, porque o remédio era antidepressivo. Então, fiquei dormindo, fiquei sonolento uns 4 dias, fiquei mal. Um efeito que não caberia para o meu corpo físico, não era necessidade do meu físico, mas tomei errado este remédio. A Eucaristia é assim: para alguns trazem a vida, para outros a morte. Às vezes é um remédio que eu não estou preparado para tomar, que eu não estou preparado espiritualmente, corporeamente para consumir. É para todos, mas para aqueles que estão preparados. Então eu preciso me preparar para receber o Senhor. E como eu me preparo? Pela confissão sacramental, pela minha ânsia. Vou à missa das 10, então eu vou acordar um pouco mais cedo, vou me preparar, vou tomar café e vou sair de casa a tempo de participar do mistério por inteiro. Minha preparação, aí estou me preparando para receber. Vou participar do mistério eucarístico por inteiro e não pela metade. É como eu pegar um comprimido, um remédio e tomar somente a metade. O efeito não vai ser o mesmo. Caros irmãos, precisamos ter consciência cristã, de fato, da nossa realidade, do nosso viver, daquilo que nós vivenciamos. Falei demais, peço perdão, mas creio ter orientado bem, porque precisamos ser orientados para a nossa vida, para bem vivermos este escandaloso amor de Deus por cada um de nós. E é um escândalo de fato, quando meditamos, vamos buscando compreender o Deus que atualiza este mistério a cada dia, por mim e por você. Que mistério louco, que mistério doido, maluco, perdoe as expressões, mas que mistério insensato e incompreensível para cada um de nós. Nos resta somente o estupor, o contemplar este grande mistério de Deus por cada um de nós. Que a Virgem Mãe nos auxilie na nossa caminhada, para que possamos cada dia mais contemplarmos este grande mistério, este infinito mistério de amor de Deus por cada um de nós. Que assim seja. Amém.